Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena do Futuro de hoje. Nós estamos numa série maravilhosa sobre a verdade e o tema de hoje, com certeza, vai ser impactante para você e também para a sua família. Antes, porém, eu queria lembrá-los que nós estamos em todas as redes sociais, as principais pelo menos. Nós estamos no Facebook, facebook.com/Arena do Futuro, e ali você tem vídeos, textos, testemunhos. São coisas maravilhosas que acontecem em toda a América do Sul, nós colocamos ali, e também as meditações diárias. Além disso, nós estamos no Twitter, @Arena do Futuro, no Instagram, @Arena do Futuro, e agora nós estamos também no YouTube. Nós temos um canal, você pode se inscrever em nosso canal, você pode receber ali os vídeos do programa e também o curso bíblico que nós oferecemos aqui, totalmente de graça, é o curso bíblico A Verdade. Tudo isso está para você no YouTube. É só você entrar ali, você então passa a fazer parte do nosso canal, você se inscreve lá e você pode compartilhar a mensagem e ajudar na evangelização de mais pessoas. Eu quero aproveitar o momento e mandar um abraço para você da Rádio Novo Tempo. Você que está nos ouvindo, muito obrigado por sua audiência, por sua atenção e que Deus abençoe a você e a sua família. Também eu quero mandar um grande abraço para todos os estados do Brasil que têm recebido a nossa programação, o nosso programa de evangelismo escola, nosso programa de caravana, nosso programa sobre esperança viva, sobre a esperança. Deus abençoe cada um de vocês e obrigado por nos receber tão bem em sua cidade, em sua região. Agora sim, o tema de hoje é a verdade sobre a morte. Esse é um tema impressionante. Prepare o seu coração. Muito bem, já estamos com a Bíblia em mãos, eu creio que você também já está com a sua. Reúna a sua família, pegue uma caneta, um caderno, um computador, para você fazer as devidas anotações. Agora estamos preparados para começar o tema de hoje, a verdade sobre a morte. Esse é um tema bastante polêmico, mas é um tema importantíssimo para tirar as dúvidas e para ajudar no entendimento sobre, inclusive, o plano da salvação. Para você saber o que acontece com a pessoa depois que morre, precisa estudar a Bíblia, obviamente. Mas a própria Bíblia nos indica alguém que já morreu e que está vivo. E esse alguém que morreu e está vivo é alguém que pode falar sobre a morte com muita propriedade. Não apenas porque morreu e porque está vivo, mas porque ele é o autor da vida. Estou falando de Jesus. Como diz Apocalipse 1, verso 18, ali diz assim: estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos. Portanto, Jesus é aquele que, através da sua palavra, vai nos mostrar, vai nos ensinar o segredo da morte. Esse assunto é tão importante que tem inspirado várias doutrinas ao redor do mundo. Uma delas é a doutrina espírita. A doutrina espírita, ela está bem concentrada, tem uma boa concentração nessa questão da vida após a morte. E outras igrejas também, todas elas têm uma crença sobre esse assunto. A pergunta é, o que a Bíblia fala sobre a morte e também sobre a vida? Eu quero começar lendo Gênesis, capítulo 2, verso 7. Para começo de conversa, é importante saber como foi que Deus fez o homem. É importante saber sobre a criação. Se você quer entender sobre a morte, tem que entender sobre a criação e a vida. Gênesis 2, 7 diz assim: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto é fundamental, porque ele mostra que Deus fez o homem a partir de duas matérias, do pó da terra e depois do fôlego de vida, do sopro de vida. E a partir daí, o homem passou a ser alma vivente. Aqui tem uma palavrinha que é ser, e a frase seria assim: passou a ser. Portanto, o homem é uma alma vivente. O homem não tem uma alma, o homem é uma alma. Esse detalhe vai fazer toda a diferença em todo o tema de hoje e também na sua compreensão. A Bíblia é bem clara quando diz assim: e o homem passou a ser alma vivente.
Veja, eu sou e você também é. A Bíblia não diz assim, o homem passou a ter alma. Portanto, o homem não tem uma alma. O homem é uma alma. Ok? Está claro isso para você, não está? Bom, se o homem é uma alma, então nós já tiramos aquele pensamento de que existe uma alma dentro da gente. Dentro de nós não existe nenhuma alma, porque Deus fez o homem do pó da terra e depois o fôlego de vida. Deus não colocou no ingrediente da criação a alma, ou um espírito, ou uma entidade, ou alguma outra coisa. Perceba que na criação, Deus usou apenas o pó da terra, somente a terra, e depois soprou o fôlego de vida. Esses foram os ingredientes da criação. Então você não pode dizer que o homem tem dentro dele alguma outra coisa que não aparece aqui. Entende? Agora, o fôlego de vida que Deus colocou no homem, em alguns textos da Bíblia, eles são também chamados de espírito. Espírito com E minúsculo. Mas a verdade é que a palavra espírito com E minúsculo, nesse contexto, se refere ao ar, ao fôlego de vida, ao sopro de vida. Nada mais além disso. E alma é o ser humano por completo. Eu poderia dizer o seguinte, hoje, na gravação do Arena, nós estávamos somente aqui na parte do estúdio, estávamos em 5 almas. 3 câmeras, um apresentador e uma pessoa cuidando da luz. Quando eu falo 5 almas, eu estou falando 5 pessoas. Porque alma é uma pessoa. Agora vem uma pergunta bastante curiosa. Alma morre ou não? O que você acha? Alma morre ou não morre? Bom, vamos ver o que diz a Bíblia. A Bíblia diz aqui em Ezequiel capítulo 18. Ezequiel está também no Antigo Testamento. No capítulo 18, versículo 4, diz assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Portanto, a alma morre. A Bíblia diz, a alma que pecar, essa morrerá. Todos pecamos. Portanto, todos somos sujeitos à morte. Ok? A alma morre. Agora, quem foi que inventou essa história de que a alma não morre? Já ouviu falar por aí, né? Que a alma não morre. Quem foi que criou essa ideia, essa ideologia de que a alma não morre? Você vai se surpreender, mas eu vou lhe mostrar aqui em Gênesis quem foi que criou essa ideia, inventou essa ideia de que a alma não morre. Veja só o que diz o texto bíblico. Gênesis 3, verso 4. Então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis. Observou? A serpente disse a Eva, você não vai morrer. E quando a serpente falou para Eva, certamente não morrereis, estava falando para Eva, e Eva era um ser humano e, portanto, uma alma vivente. O diabo disse para Eva, para aquela alma, disse, certamente não morrerás. Agora tem um detalhe, o que foi que Deus disse? Veja o que foi que Deus disse. Gênesis 2, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Ouviu isso? Deus disse, no dia que você comer, certamente morrerás. Portanto, Deus disse, certamente morrerás. E a serpente disse, certamente não morrerás. Se você observou bem, é uma frase só. Só que a frase de Deus foi adulterada pela frase de Satanás. O que Satanás fez? Satanás pegou a mesma frase de Deus e acrescentou um não. Deus disse, certamente morrerás. Aí o diabo vem e diz assim, certamente, aí bota o não, morrerás. Ele acrescentou o não. E ao acrescentar o não, ele comete vários erros. Um deles foi mudar todo o sentido da frase. E o outro foi quebrar um princípio bíblico que diz assim, não se pode acrescentar e não se pode tirar nada da palavra de Deus. Já leu sobre isso, não já? Em Apocalipse, capítulo 22, a Bíblia fala muito claramente sobre esse assunto. Diz assim, não se pode acrescentar e não se pode tirar nada do livro da profecia. Eu vou ler para você. Apocalipse 22, 18 e 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia desse livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro.
Ouviu? Então esse é um princípio bíblico. O princípio é, você não pode acrescentar e você não pode tirar nada da Bíblia. Então o que Satanás fez? Ele acrescentou uma palavra na frase que Deus havia dito. Deus disse, certamente morrerás, e o diabo disse, certamente não morrerás. Aí, a partir daí, você passa a ter duas doutrinas. A doutrina de Deus e a doutrina da serpente. Qual é a doutrina de Deus sobre esse assunto? A doutrina de Deus é o seguinte, a morte existe e certamente morrerás. Se você pecar, se você transgredir essa lei, você vai morrer, disse Deus. E o diabo disse assim, não, você não vai morrer. Você não vai morrer, pode comer do fruto, você não morrerás. Aí surgem então duas doutrinas. A doutrina da mortalidade da alma e a doutrina da imortalidade da alma. A doutrina da imortalidade da alma é uma doutrina de Satanás. E a doutrina da mortalidade da alma é a doutrina de Deus. Em qual das duas você crê? Talvez você nunca tinha parado para pensar por esse ângulo e dessa maneira. Mas você percebe que não é uma questão apenas de pensamento, é uma questão bíblica. E a Bíblia não fala isso somente em Gênesis, ou em Apocalipse, ou quem sabe em Ezequiel 18. A Bíblia fala sobre esse assunto em toda ela. Eu vou lhe mostrar alguns textos mais, confirmando o que Deus estava dizendo. Veja só o que está escrito no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um livro extraordinário, e ele fica perto de Salmos, logo depois de Provérbios. Nós vamos ler então Eclesiastes, no capítulo 9 e no versículo 5. Olha só o que diz aqui, 9:5. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Prestou atenção? O texto está dizendo que nós vivos sabemos que vamos morrer um dia, mas o morto não sabe nada. Bom, com essa frase, Deus está dizendo que a pessoa quando morre, ela fica na sepultura, ela fica dormindo, ela tem o sono da morte. Se a pessoa que morre, se ela fosse para o céu, ou fosse para o inferno, ou fosse para o purgatório, essa pessoa continuaria viva. Ela continuaria viva no céu, ou no inferno, ou no purgatório. E se a pessoa, depois que morre, ela continuasse viva realmente, então Satanás tinha razão. Consegue entender isso? Veja, algumas pessoas falam assim, morreu fulano de tal. Esse fulano já está no céu, na glória, com Deus. Bom, se a pessoa morreu e foi para o céu, está com Deus na glória, ela não morreu. Ela apenas mudou o seu estado. Era um estado físico e agora é um estado espiritual. E ela está no céu. E se ela está no céu, está viva. E se está viva, o diabo tinha razão quando disse, certamente não morrerás. Agora, biblicamente falando, é o seguinte, a pessoa quando morre, ela morre mesmo. O que significa morrer para você? Morrer, como diz o outro, é morrer, uai. Entendeu? A pessoa quando morre, quer dizer, acabou a vida dela. Porque não faz sentido ela morrer e continuar viva. Se ela continua viva, ela não morreu. Entende? E talvez você pergunte, pastor, e por que isso é tão importante? Você vai saber já por que isso é tão importante. Mas antes de responder por que é tão importante, eu queria chamar a sua atenção para um outro aspecto que está relacionado a esse tema, que é o aspecto da reencarnação. Porque tem aqueles também que creem na reencarnação, que a pessoa morre o corpo, mas o espírito continua vivo. Esse espírito pode aparecer aqui, pode aparecer ali e tal, e um dia ele pode reencarnar. Essa é uma outra crença que está relacionada a esse tema. O que diz a Bíblia sobre isso? A Bíblia aprova a reencarnação? Claro que não. Veja o que diz Eclesiastes 9, verso 6. Esse verso aqui joga por terra essa ideologia da reencarnação. Eclesiastes 9, verso 6. Fala assim, amor, ódio e inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Ouviu isso? Diz assim, para sempre não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. A Bíblia está dizendo que a pessoa quando morre, ela não tem mais nenhuma parte nas coisas que se faz aqui debaixo do sol. Portanto, a reencarnação não é bíblica e ela não existe. Porque se a reencarnação existisse, então a pessoa teria ainda uma parte
nas coisas que se faz debaixo do sol. E a Bíblia diz que a pessoa não tem parte mais. E se ela não tem parte mais, então a doutrina da reencarnação não faz nenhum sentido. Ficou claro para você? Eu imagino que sim. A palavra de Deus continua explicando esse assunto que é tão belo, tão sério e tão importante. A palavra de Deus continua falando sobre o detalhe da morte e também da vida. Tem um texto aqui que é muito contundente. Um texto que é contundente e é muito forte. Esse texto diz assim, Eclesiastes 3, versos 19 e 20 e até o 21 poderia ser. Olha que texto impressionante. Diz assim, porque o que sucede aos filhos dos homens, sucede também aos animais. O mesmo lhe sucede. Como morre um, assim também morre o outro. Todos têm o mesmo fôlego de vida. E nenhuma vantagem tem o homem sobre os animais, porque tudo é vaidade. Olha o verso 20. Todos vão para o mesmo lugar, todos procedem do pó, e ao pó tornarão. Olha o verso 21. Quem sabe se o fôlego de vida dos filhos dos homens se dirige para cima e dos animais para baixo, para a terra? Esse texto aqui é uma paulada, com todo o respeito. É uma paulada, sabe por quê? Porque veja, a Bíblia diz assim, a mesma coisa que sucede aos homens, sucede aos animais. Então, se você acredita que a pessoa morre e a alma vai para o céu, ou o espírito vai para o céu, ou vai para o mundo dos espíritos, ou vai para o seio de Abraão, ou vai para um lugar intermediário, se você acredita nisso, você é obrigado a acreditar que a mesma coisa acontece com a galinha, com o gato, com o cachorro, e com o boi, com a vaca, e assim sucessivamente. Se você crê assim com os homens, você terá que crer da mesma maneira para os animais, porque a Bíblia fala assim, a mesma coisa sucede com os animais, assim como morre um, também morre o outro. E o verso 20 diz assim, todos têm o mesmo fôlego de vida. O 21 também afirma isso, e diz, e todos vão para o mesmo lugar. Ora, imagina, o verso 20 fala assim, todos vão para o mesmo lugar. Imagina se isso fosse considerado do ponto de vista de que a pessoa quando morre vai para o céu, ou para o inferno, ou para o purgatório, imagina como seria lá. Entende o que estou dizendo, baseado na Bíblia? Portanto, quando a Bíblia diz assim, todos vão para o mesmo lugar, sabe o que é? Todos vão para o pó da terra. Quando morre um animal, quando morre um ser humano, quando morre um ser, esse vai para o pó da terra, não vai para nenhum lugar mais. Vai para o cemitério, nem todos serão sepultados. Alguns morrem no mar, outros morrem de maneira dilacerada, e outros são cremados depois de mortos. Não importa, o importante é saber que a pessoa quando morre, ela vira pó e ela vai para a terra de alguma maneira. Mas não vai para o céu e não vai para o purgatório e também não vai para o inferno. Está bem? A Bíblia diz claramente para onde a pessoa vai depois que morre. Veja o que diz o livro de Gênesis, no capítulo 3 e no versículo 19. 3:19, fala assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ouviu isso? Veja, se você pensa que a pessoa quando morre vai para algum outro lugar, então o texto deveria ser escrito diferente, assim, deveria ser assim, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes ao céu, até que tornes ao inferno, até que tornes ao purgatório, até que tornes ao seio de Abraão, até que tornes ao mundo dos espíritos. O texto deveria ser assim, mas o texto não é assim. O texto diz assim, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Agora sim, com esse entendimento, faz sentido a doutrina da ressurreição. Claro, se você entende corretamente o assunto, você também vai entender a questão da ressurreição. Porque se você acredita que a pessoa que morre vai para o céu ou vai para outro lugar, eu pergunto, para que ressurreição? Não precisa de ressurreição? Seria muito mais simples, Deus poderia matar todo mundo e cada um vai para o seu devido lugar. O que é fiel vai para o céu, o que não é fiel vai para o inferno, o que é mais ou menos vai para um lugar intermediário e cada um estaria no seu devido lugar. Então, para que ressurreição? Não precisaria de ressurreição? Nem Jesus precisaria ressuscitar? Ou seja, percebe que esse assunto ele é tão importante, e agora estou respondendo o porquê dele. Eu disse aquela hora, por que esse tema? Veja, esse tema é tão importante para que você entenda a ressurreição de Cristo.
Cristo ressuscitou para garantir a nossa ressurreição. Mas se a pessoa que morre já vai para o seu devido lugar, obviamente não necessitaria ressurreição. E, consequentemente, Jesus não ressuscitou. E a Bíblia fala, e se Jesus não ressuscitou, é vã a nossa fé. Ok? E você e eu sabemos que Jesus ressuscitou. E sabemos que a nossa fé não é vã. A nossa fé, ela é consistente, ela continua, ela está de acordo com a Bíblia. Portanto, eu creio que ficou claro para você que a pessoa quando morre, ela vai para a sepultura. E ali fica descansando o sono da morte até chegar o dia da ressurreição. Está claro? Creio que está claro. Você lembra a história de Lázaro? Quando Lázaro morreu e quando Jesus chegou e viu as pessoas todas apavoradas, Jesus falou assim, Lázaro, nosso amigo, dorme, mas vou despertá-lo do sono. E algumas pessoas não entenderam, então Jesus falou claramente, Lázaro morreu. Quando Jesus diz claramente Lázaro morreu, e antes ele havia dito Lázaro dorme, é porque para Deus a morte é comparada a um sono, é como um sono. A pessoa está ali no pó da terra descansando o sono da morte, até chegar a hora da ressurreição dela. Até chegar o momento em que a pessoa vai sair da sepultura para receber o seu galardão, ou a vida eterna, ou a perdição eterna. Está bem até aqui? Está claro para você? Ok, agora nós sabemos, já entendemos sobre a morte, só que nós sabemos que a morte não tem a última palavra. A última palavra não é da morte, a última palavra é daquele que disse assim, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Entendeu? A última palavra tem Jesus. Foi Jesus quem disse isso. Aqui no livro de João, no Evangelho de João, no capítulo 11, versos 25 e 26. Esse texto é muito, mas muito importante. Presta bem atenção. João 11, 25 e 26. Eu vou ler esse texto, mas vou fazer o seguinte. Vamos ler esse texto aqui sentado? Vem comigo, vamos sentar aqui. Eu vou ler esse texto e vou ler um outro texto que está no livro de Tiago. Eu quero ler primeiramente João, capítulo 11, versículos 25 e 26. Esses dois versos dizem assim, aqui está. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive, crê em mim, não morrerá eternamente. Crês isto? Eu gosto desse texto, eu amo esse texto. Porque ele mostra que Jesus é a ressurreição e a vida. E assim como Jesus ressuscitou, e assim como Jesus ressuscitou a Lázaro, Jesus também poderá ressuscitar cada um de nós. Se você morrer antes da volta de Jesus, e você morrer firme na fé, naquele dia ele vai ressuscitar você. E lembre-se que a Bíblia fala de duas grandes ressurreições. A primeira é a ressurreição dos justos, que ocorrerá na volta de Jesus. E a segunda será a ressurreição dos ímpios depois do milênio. Lembre-se que os que ressuscitarem na volta de Jesus, ressuscitarão para a vida eterna. E os que ressuscitarem depois do milênio, ressuscitarão para a perdição eterna. Ficou claro, não é? Agora eu quero ler o outro texto, mas para ler o outro texto eu quero chamar você mais perto. Dá para vir mais? Dá para chegar mais perto? Chega mais perto, enquanto isso eu vou abrir a Bíblia aqui no livro de Tiago, na carta de Tiago, no capítulo 4, verso 14. Atenção, Tiago 4,14, diz assim: vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então esse texto está dizendo o seguinte: nós estamos vivos hoje, mas não temos garantia nenhuma de que estaremos vivos amanhã. A nossa vida é como uma neblina que aparece e logo desaparece. O que isso significa? Significa que nós devemos tomar uma decisão de servir a Deus cada vez mais e melhor enquanto estamos vivos. Porque quando a morte chegar, aí sim, a pessoa quando morre, ela morre com a sua vida definida. Ou a pessoa morre salva ou morre perdida. E depois da morte não tem mais o que fazer. Não tem missa de sétimo dia, não tem missa de corpo presente, não tem como fazer culto, não tem como fazer nenhum tipo de ritual, porque depois que a pessoa morre, já não muda mais nada. Ou ela morre salva ou ela morre perdida. Você precisa entender isso para viver uma vida de obediência e fidelidade a Deus, enquanto você tem essa chance. Porque depois da morte o quadro não muda mais, ok?
E quantas pessoas morrem todos os dias? Muitas delas morrem salvas e muitas delas morrem perdidas. Eu pergunto, se hoje fosse o último dia da sua vida, você morreria salvo ou perdido? Se essa fosse a sua última chance, o seu último dia de vida, você estaria salvo ou estaria perdido? Lembre-se disso e aproveite esse momento para tomar uma decisão de ser fiel a Deus, a decisão de andar nos caminhos de Deus, a decisão de seguir os passos da Bíblia, os passos de Jesus. Você precisa hoje tomar essa atitude de fé, essa decisão sincera e verdadeira, porque Deus está dando a você mais uma chance, está dando a você mais um momento de oportunidade. Não deixe escapar essa chance, não deixe escapar essa oportunidade que Deus está te dando. Abra o seu coração, deixe Cristo entrar. Jesus está tocando o seu coração, chamando você para tomar essa decisão e começar hoje uma vida nova. Você quer? Você aceita? Você quer hoje começar uma vida nova com Jesus? Então faz o seguinte, eu vou fazer uma oração e logo depois da oração você procure uma igreja adventista nesse site que aparece aqui. encontreumaigreja.com.br. Vá até a igreja adventista e você vai ser muito bem recebido e vai conhecer mais a palavra de Deus e vai poder viver uma vida nova. Amém? Esse é o seu desejo, essa é a sua decisão. Muito bem, então vamos orar agora por você e por sua família. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado por esse tema. Obrigado por esclarecer esse assunto para nós. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia para conosco. Abençoe essa pessoa que está orando comigo. Se essa pessoa, ou eu, ou ela, ou se alguém que está aqui vier a morrer antes da volta de Cristo, que essa pessoa morra em Cristo, morra salva, para que ela seja ressuscitada naquele dia glorioso. Senhor, acima de tudo, ajude essa pessoa para que ela realmente tome uma decisão verdadeira e a partir de hoje viva uma vida de obediência a Ti, uma vida de comunhão contigo, para que quer vivo, quer morto, que essa pessoa esteja em Cristo Jesus. É o nosso pedido e a nossa gratidão em nome de Jesus. Amém.